Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Você vai entender realmente o significado desta frase. Prosperidade com Deus, uma vida plena, completa, começando do interior, refletindo nos seus caminhos profissionais. E com certeza, durante o programa, durante os testemunhos que você vai acompanhar, as orientações, você vai ter a sua fé despertada. E uma vez entrando em pacto com Deus, você pode lograr bom êxito e sair dessa situação de dívidas, de fracassos, de problemas econômicos que você vem vivenciando. Vamos começar o programa com esta matéria a respeito de problemas que muitas famílias brasileiras têm enfrentado. Longas jornadas. Salários apertados. E o custo de vida que só aumenta. Essa é a vida da maior parte dos trabalhadores brasileiros que enfrentam desafios diários para equilibrar contas e qualidade de vida. Este é o seu caso, então não perca o programa de hoje. O tema está em alta no país: saúde mental do trabalhador brasileiro. Apesar do desemprego ter caído para 6,1% em novembro de 2024, a qualidade dos empregos preocupa, de acordo com a reportagem realizada pelo portal El País. Muitos enfrentam uma longa jornada e baixa remuneração. O Brasil registrou a maior inflação para fevereiro em 22 anos, mas qual será o impacto para os trabalhadores? São dois pontos que afetam diretamente a saúde mental da gente porque estão ligados ao nosso cotidiano, né? Então, a partir do momento em que a gente sente mais dificuldade ou mais pressão em cima da carga que a gente tem de trabalho e de responsabilidade, diretamente afeta a saúde mental, né? Eu adquiri na outra empresa síndrome de pânico, ansiedade, muito estresse, começou a mexer muito com a saúde física. Tive problema na coluna por conta disso, precisei fazer cirurgia. Foi basicamente isso. Eu tento relevar um pouco, né? É bem difícil, mas com ajuda, tanto psicológica, acaba dando uma amenizada para conseguir viver assim, decentemente. Outra questão que tem mexido com a cabeça do trabalhador é a carga horária. 32% dos brasileiros trabalham mais de 44 horas semanais, conforme a pesquisa feita pela CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros. Em busca de diminuir o número de danos aos trabalhadores, uma nova decisão foi tomada pela legislação. A Lei da Saúde Mental no Trabalho. Ela visa o bem-estar psicológico dos trabalhadores, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis. A determinação exige ainda que as empresas adotem medidas para garantir saúde mental dos seus colaboradores. A nova legislação trabalhista entrará em vigor em 26 de maio deste ano. Mas já levantou um burburinho entre os internautas e em outros canais de comunicação. Não demorou muito e os trabalhadores começaram a registrar as suas opiniões na página oficial do TSJus, do Tribunal Superior do Trabalho. Esse internauta disse: "Não sei o quanto isso pode ser favorável ao empregado." Esta já disse: "Isso aí é só no papel, porque na prática a gente sabe como é." Esta outra se mostra a favor da nova regulamentação. A atualização da NR1 denota um avanço da discussão e o reconhecimento sobre a necessidade de preservação da saúde mental. Outro comentário positivo sobre o assunto: "Importantíssima essa mudança, algo que é bom para todos." Ela continua: "O tempo mostrará o quão benéfica é essa medida que vem em boa hora." A advogada trabalhista fala sobre a inclusão da nova norma regulamentadora NR1. E agora foi incluída, a NR1, que fala sobre os riscos psicossociais. E o que isso representa?
que as empresas elas precisam se adequar e fazer o gerenciamento de riscos das suas atividades, tá? Que possam afetar a saúde mental do trabalhador. Isso visa a coibir a prática do assédio moral. Visa coibir também a prática do assédio sexual e até mesmo do assédio eleitoral, que vem acontecendo muito. Haverá alguma punição para as empresas que não respeitarem esta nova lei? As empresas elas podem sim sofrer fiscalização, tá? A partir da Secretaria de Inspeção do Trabalho, se houver denúncias, e também o Ministério Público do Trabalho. Ele pode sim instaurar um inquérito de investigação e saber o motivo pelo qual as empresas não estão aderindo o risco psicossocial nas suas PGR. Estudos apontam uma ligação direta entre distúrbios de saúde mental, como depressão e insônia, às condições de trabalho. Isso aconteceu com a Thalita. Por conta da demanda e pressão que sofria, acabou desenvolvendo sérios problemas de saúde, como síndrome do pânico, burnout e depressão. Eu estava em estado de cansaço o tempo todo, dores no corpo, mal-estar. Não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar. Sempre com uma visão muito pessimista do futuro. A eficácia da lei dependerá do compromisso das empresas e da fiscalização. Inflação, salários baixos e jornadas longas. Tudo isso afeta a saúde mental do trabalhador. A nova lei pode ser um avanço ou um retrocesso? Será que as empresas devem se responsabilizar ou é um dever do Estado? Uma pessoa dedicada no que faz, talentosa, mas a coisa não flui, você fica dando volta em círculos, é porque existe uma amarração espiritual por detrás desse problema financeiro. Pastor Fabiano, quantas são as pessoas que estão vivendo assim? Nada dá certo, ou pouca coisa dá certo. Muito esforço, pouco resultado, é devido ao mal espiritual. E aí a pessoa tem que se aliar a Deus para vencer essa situação. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio, bom dia a todos. É como o senhor disse, a pessoa ela tem lutado com a força do braço, ela tem lutado com o seu conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que quando ela busca o conhecimento de Deus, então ela consegue superar, ela consegue vencer, os caminhos se abrem para ela. E é isso que ela precisa fazer vindo nessa segunda-feira. De fato, segunda-feira, então, nós temos o Congresso da Prosperidade com Deus. Sim, e este congresso, que é composto de clamores, orações, a palestra ali para o sucesso, extraída da palavra de Deus, tem trazido a vitória, a abertura de caminhos e o sucesso para muitas pessoas. Organize-se para estar conosco na próxima segunda-feira e certamente, aliando-se a Deus, você vai vencer essa situação, como tem acontecido com esta pessoa. Olá para você que acompanha o nosso programa. Você já percebeu que existem pessoas que têm planos e sonhos, mas que não conseguem progredir por causa da limitação financeira? Com a Aletheia foi desse jeito, mas ela vai nos contar como conseguiu dar a volta por cima. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente a sua história. Eu venho de uma vida assim, sem expectativa, assim, né? Eu venho de outro estado, onde quando eu cheguei aqui, eu fui morar com uma amiga, fui morar de favor, né? Que eu fui morar na casa dela e a gente fez uma parceria meio sem parceria, né? Eu fui trabalhar junto com ela, então eu morava de favor, trabalhava de favor, porque eu não tinha nem, se dissesse, não, eu era funcionária, não, eu não tinha nem as carteiras assinadas, esse tipo de coisa, né? Então eu trabalhava assim, vim com o nome, tinha um nome com restrições, porque emprestei o meu nome, então tinha inadimplências no meu nome, e mesmo eu trabalhando e morando de favor, eu tinha uma vida limitada. Aparentemente parecia que eu tinha uma vida muito boa se você me visse, mas eu não tinha, eu vivia bem limitada, assim, limitada em alimentação, limitada em tudo. Qual foi a pior situação que você enfrentou?
Eu tive muitas situações difíceis, né? Mas tem umas que marcam muito porque são as piores. Quando você mora de favor, aparentemente você no início é legal, porque a pessoa te recebe bem, só que passa um tempo, 2 tempos, você passa a ser um incômodo, porque você não é um deles. Então você tá ali, você é um corpo estranho, né? Então, no início você não incomodava, mas depois até em você caminhar e o teu sapato fazer barulho dentro da casa de uma pessoa que tu mora de favor, tu incomoda. Então é tipo assim, e outra coisa, tudo do melhor, claro, que é para quem mora ali, né? E eu me vi me passando por essa situação, mas no momento eu nem conseguia enxergar, eu só não queria incomodar e ficar ali, né? Parece que tinha um bloqueio, e realmente era um bloqueio na mente, né? E aí daí eu passei a comer fora de casa, já para não incomodar, e é assim que eu me encontrava. Aletheia, como foi que você conseguiu vencer esse bloqueio e fazer a sua vida evoluir? Eu vim na igreja, mas até participei da reunião, né? Das palestras. Só que sabe, quando você vê um testemunho, você bate palma, você vê, né, as experiências, o que está acontecendo nas reuniões, mas você não acredita que você está ali. E tudo mudou quando eu fiz uma aliança com Deus no altar. Aí foi onde o desbloqueio aconteceu. Foi quando a minha visão mudou, eu passei de fato de verdade a obedecer tanto nas palestras como lá fora, porque não adianta você só ouvir e não praticar, e o maior desafio é lá fora. Mas quando você escuta Deus é comigo, quando Deus fala eu sou contigo, vai, a gente não tem o que temer, porque a gente vai e sabe que Ele vai à frente e que tudo vai dar certo. E não tem como dar errado, Ele estando em primeiro lugar. Depois da aliança com Deus, quais foram as suas principais conquistas? A minha maior conquista e a principal é o Espírito Santo. Com Ele, as demais coisas são detalhes e você passa as suas conquistas, as conquistas que a gente tem e que todo dia Ele vai à nossa frente nos abençoando, nos prosperando, não é mais as nossas escolhas. Porque muitas das vezes a gente já escolheu certas situações e Deus escolhe algo muito além. O Espírito Santo, Ele indo na nossa frente, é como se fosse Ele presente ali, como Ele está presente, mas eu digo assim, fisicamente, né? Então, nas nossas conquistas, a gente já conquistou 2 apartamentos, que nós não tínhamos expectativa de nada, de possuir a casa própria, carro, nós temos nossas empresas, nós temos lojas, começamos, colocamos a primeira empresa pequena e Deus foi abençoando através das palestras. Cada palestra que a gente vem, vai abrindo a visão. Opa, agora é mais essa, porque o Espírito Santo, ele está na palestra e ele fala com a gente. Parece que só está nós e o Espírito Santo. Então, ele vai abrindo a nossa visão e a gente vai nas conquistas. Às vezes, uma situação que eu digo, meu Deus, vai. E Deus diz, vai, que eu sou contigo. Então, não tem por que eu ter medo. Se Ele está na frente, porque quem sou eu para ter medo, né? E as conquistas vão acontecendo. As lojas, viagens, né? Aletheia, muito obrigada pela sua participação. Se você também percebe que há um bloqueio na sua vida financeira, faça como a Aletheia, tenha uma aliança com Deus, que você verá grandes transformações e progressos na sua vida, como você acabou de acompanhar. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Está aí então a vitória, a mudança, o antes e o depois de uma aliança com Deus. Portanto, nesta segunda-feira agora, esperamos por você. Se organize, se programe, são 6 horários no Templo Maior, em Florianópolis. Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas com o Bispo Jean. E juntos nós vamos estar às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310,
centro de Florianópolis. Você tem aqui as imagens da catedral, entrada e estacionamento gratuitos e você então é muito bem-vindo, é o nosso convidado. Isso acontecerá em todas as Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar. Esse é o site que você pode então buscar o endereço mais próximo, tá bom? Pastor Fabiano estará também nesta segunda-feira ali na Universal em Canasvieiras. Essa pessoa que deseja estar conosco, ela pode vir às 8, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18, mas especialmente às 20 horas, Rua Hipólito Gregório Pereira, número 100, ali no centrinho de Canasvieiras. Vamos agora a esse intervalo a respeito do pacto da aliança com Deus. A gente já volta. Diante do cenário de instabilidade econômica, fazer parte do imenso grupo de endividados tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas. Enquanto as más notícias apontam para um número maior de pessoas endividadas, existem aqueles que estão conseguindo sair da prisão das dívidas. Tudo isto é possível, pois a palavra de Deus tem boas notícias. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12. Você tem sido escravo de dívidas? Escreva em um papel e traga para um clamor para determinarmos que você seja livre das dívidas. O clamor por todos os endividados. Na oportunidade, teremos uma bênção para todos os que trabalham no ramo alimentício. A nossa central está à sua disposição, para qualquer outra orientação, informação sobre o Congresso da Prosperidade ou qualquer outra orientação espiritual à luz da Palavra de Deus, você pode entrar em contato. O telefone 48-3216-6162, WhatsApp 11 3573 3500, áudio ou texto. Plataforma na internet é o pastoronline.com, tá bom? Você então é bem-vindo aí, interaja conosco, nós vamos lhe ajudar. Vamos agora acompanhar alguns de muitos resultados que têm acontecido no Congresso da Prosperidade com Deus às segundas-feiras. Esther, Congresso da Prosperidade para você, o que isso representa na sua vida? Muita coisa, bispo. Quando eu cheguei quebrada, cheguei desempregada, sem expectativa nenhuma de vida, ganhando cesta básica para poder dar o alimento para os meus filhos. Então, eu cheguei completamente desesperada, porque pessoas me cobrando, luz cortada, e cortavam água, e cortavam luz, e eu cheguei assim, porque eu saí de um casamento na qual eu perdi tudo. E aí, quando eu cheguei no congresso, eu ouvi do homem de Deus, recebi uma direção, e ali eu comecei a perseverar e pedia para Deus, Senhor, que o Senhor me mostre. Eu sei que eu tenho um dom. Eu nunca trabalhei na área da beleza, mas sempre gostei da área da beleza. Eu fui bancária dos meus 18 até os meus 40 anos. Enfim, e ali Deus mostrou que eu tinha o dom, que eu poderia ir nessa área, e agora, sem dinheiro, sem nada, não sabia como fazer. Mandei para o INSS a minha aposentadoria, por incrível que pareça, deitada. Na mesma semana veio o resultado, 15 dias depois, já veio para mim onde era o banco para eu receber. E no outro mês já veio a minha aposentadoria. A moça do banco não acreditou. Como que eu consegui me aposentar tão rápido? Eu disse, é Deus. Ela assim, olha, isso é um milagre, porque muitas pessoas demoram e ficam querendo receber, e o meu veio tudo rápido. Como é que está a vida hoje? Maravilhosa, bispo. Hoje eu estou bem, tenho a minha casa, tenho o meu carro, comprei um carro zero, tenho o meu salão, como o que eu quero, visto bem. E chegou aqui dependendo de cesta básica. Totalmente destruída, dependendo de cesta básica. Tua maior riqueza? O Espírito Santo.
Deus. Sem Ele, bispo, eu não sou nada e não chegaria aonde eu cheguei, com certeza. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique firme, bem forte para Jesus. Seu nome? Mariângela. E a sua vitória aqui no Congresso da Prosperidade? Foi do voto da afronta, bispo. Eu estava numa instituição financeira, né? Eu trabalho na área bancária. Inicialmente, né, fiquei feliz, ganhei aquela notícia, assim, né, que tinha conquistado essa instituição para mim entrar, que eu queria trabalhar. Só que o pedido a aceitação da contratação veio com um pedido. Pediram para mim mentir. Que isso? Aí Deus, eu não vou mentir. Não vou mentir, o senhor já sabe. Mas eles me pedindo, quando chegarem em ti e te perguntarem X, tu vai dizer que é X. E eu, dentro de mim, eu não vou dizer que é X, eu vou dizer que é Y, né? E aí chegou o momento, né? Ninguém nunca me perguntava sobre o assunto, eu segui trabalhando, né? E aí, quando chegou no 3º mês, alguém me perguntou, é X? Eu disse, é X, né? Falei, é verdade, né, bispo? Não menti. Aí, no dia seguinte, já de manhã, já fui chamada, assim, numa salinha e repreendida por ter falado a verdade, né? E ali, assim, eu disse, olha, eu falei isso, falei a verdade, falei mesmo, eu não me senti à vontade com o pedido que vocês fizeram, vai contra os meus princípios. Enfim, falei tudo que tinha que falar ali. E já sabia, né? Vão me colocar para a rua agora, né? Aí eu clamei a Deus, né? Pedi para Deus uma direção e Deus disse assim, vai lá tu mesmo, faz a tua cartinha de demissão e pede demissão que eu vou te abençoar. Aí, no meu último dia de contrato, pedi demissão, saí da instituição que eu queria entrar e fiquei na mão de Deus, né? Foi no dia 1º de fevereiro. Passei o mês de fevereiro todo, bispo, uma entrevista. 30 dias e uma única entrevista, assim, e ainda deu errado, né? Aí, buscando especialistas, né, que são de recolocação de carreira, assim, como fazer, como montar currículo, como buscar vaga, como passar por IA, porque agora tudo tem IA, né? Eles nem chega no recrutador se tu não passar pelos robôs. E pesquisando tudo isso, aí chegou o voto da afronta. Chegou o voto da afronta, eu peguei o voto e disse, Deus, é para mim, né? Comecei a orar, né? De manhã, né, acordava, orava por aquilo, à noite também orava pedindo direção. Aí, no momento de escolher ali com o especialista de carreira, né, eu perguntei para Deus, Deus, é isso que o senhor quer que eu faça? Eu dei ali um valor para essa pessoa me auxiliar. E aí Deus me deu uma palavra, né? Põe o teu cuidado sobre mim, que eu vou te suster. E aí eu disse, não quero a contratação de nenhum de vocês, e fiquei na mão de Deus. Eu disse, Deus, está tudo organizado. Eu não sei mexer com o IA ali, eu não sei como eu vou passar pelos robôs, mas o Senhor vai me ajudar. E Deus foi me dando a direção. Entrou o mês de março ali, que foi do voto, bispo, foi tanta entrevista que eu não dava conta de ir nas entrevistas. Era online de manhã, meio-dia, vem aqui presencial que a gente quer te conhecer. No fim da tarde era outra, assim. E recebi mais de 2 propostas, né, de trabalho, né? Uma eu recusei já no meio do processo, né? E aceitei uma que eu vou iniciar agora dia 7 de abril já, numa instituição ainda maior, né? Deus honrou, né? Honrou, graças a Deus. Aos que me honram, eu honrarei. Você honrou a Deus falando a verdade. Sim. E Deus te honrou com algo muito melhor. Verdade. Graças a Deus. A afronta caiu por terra. Caiu por terra. Graças a Deus. Bem, agora é com você. Contra fatos não há argumentos. Você viu aí mais testemunhos, agora é contigo. Pegue um papel, escreva os seus problemas econômicos, traga nesta segunda, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 horas, inclusive o Bispo Jean estará, e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Pastor Fabiano Canasvieiras. Às 8 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, 18, especialmente às 20 horas, Rua Hipólito Gregório Pereira, número 100, no centro de Canasvieiras. Mais endereços, o site é universal.org/localizar, tá bom? Localize aí o endereço mais próximo aí na sua cidade. Certamente comece uma nova história fazendo o seu pacto com Deus, tendo a sua aliança com Deus. Obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui. Agora é agir a fé, hein? Deus abençoe e até lá.